A partir de agora estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Nossa Gente, Nossa História. Nosso programa Nossa Gente, Nossa História acontece todos os sábados, sempre às 11 horas da manhã, aqui na nossa rádio. Programa que tem trazido muita audiência para a nossa rádio, principalmente grandes pessoas, personalidades da nossa cidade. No programa Nossa Gente, Nossa História, a gente vai trazendo uma pessoa também muito especial, jovem, que ajuda no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade, escrevendo o seu legado, deixando também muito conhecimento para a nossa geração, para nós jovens, para as pessoas que interessam da cultura da cidade de Pompéu, um jovem que representa muito bem a história da Dona Joaquina, uma história fantástica que deixa muita gente intrigado e que hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com essa personalidade, conhecendo um pouco da história dele, conhecendo como ele se interessou para levar adiante essa história maravilhosa da nossa cidade. Eu estou falando dele, conhecidíssimo também aqui no nosso município, servidor também da Prefeitura Municipal de Pompéu. A gente vai conversar com ele, Hugo de Castro. Bom dia, Hugo! Bom dia, Cássio. Um prazer enorme estar aqui nessa manhã de sábado, né, participando desse programa, né? É a oportunidade de me apresentar e também falar um pouco aí da nossa vida, da nossa formação, né? Eu me sinto lisonjeado de estar elencado dentre estes que aqui vêm trazer suas histórias de vida e também agradecer, né, o espaço, a dedicação que você tem feito através da rádio para as pessoas de Pompéu. Isso é muito importante. Nós vamos conversar com o Hugo hoje. Todo mundo te conhece, né? Pelas redes sociais, conhece você, o Hugo do Museu, todo mundo te elenca, o Hugo do Museu, Hugo que já foi sacristão, Hugo que teve aí Hugo, filho da Regina, né? Da Regina. Então, assim, são muitas do Joaquim, da Joaquim. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Antes de você ser Hugo do Museu, antes de você ser Hugo sacristão, antes de você ser Hugo padre, né, que muita gente lembrando aqui, né, que o pessoal já falou, enfim, muitos nomes aí, muitas referências, melhor dizendo, você tem uma história, né? A gente quer chegar na sua formação, a gente quer chegar aonde você está hoje, mas para onde você chegar hoje, você já passou por diversas narrativas que a gente quer chegar, né? A gente quer conhecer as suas histórias através da sua narrativa. E antes de começar aqui o programa, eu sempre pergunto, quem que é o Hugo de Castro? O Hugo de Castro é, antes de mais nada, o Hugo, nascido em Pompéu, né, que sempre amou e dedicou a história familiar, a curiosidade de onde veio. Eu sempre fui um pouco introspectivo, tímido, sempre muito na minha, e por isso, às vezes, chego até a acharem que eu sou um pouco distante, um pouco, conforme algumas pessoas até podem achar, um pouco, como usam o termo em Pompéu, né, tirado, metido, exibido, mas eu sempre fui muito introspectivo e muito cioso de um dever pessoal meu de buscar pela história, pelo passado, e isso às vezes nos afasta um pouco do presente, né? Algo que com o tempo nós fomos aprendendo a lidar. Eu aprendi muito jovem, desde pequeno, quando tinha festas de família, encontro de idosos, né, com os parentes e familiares, sempre ficar mais próximo das pessoas mais velhas, perguntando, muito curioso, querendo ouvir os causos. E a gente, com isso, acaba se afastando dessa faixa etária da gente. A gente foi ficando mais introspectivo, mais voltado para isso, o que, de certa forma, também é positivo, pois me levou a juntar, né, a colecionar
essa bagagem aí de histórias e memórias da nossa terra, algo que acontece infelizmente muito pouco, hoje mais, né? As pessoas hoje têm se preocupado mais com o seu passado, com suas origens, né? Com a importância de se preservar a memória, com a importância de valorizar aqueles que te antecederam. O Hugo, antes de mais nada, é essa pessoa. Não tenho muito a falar de mim, apenas que eu sou um curioso e um saudosista. Esse é o Hugo. Desde pequeno sempre te remeteu a essas lembranças antigas, a esse gosto? Desde pequeno. Desde pequeno você sempre teve gosto de pesquisar, de olhar fotos antigas, essas coisas? Desde pequeno. Eu lembro na casa da minha avó, a minha avó, eu adorava ir para... Minha avó chamava, conhecida como Dona Miluca, Amélia de Castro Machado. Ela é a mãe do seu pai? A mãe do meu pai. Que os pais da minha mãe são mais novos, né, assim, a faixa etária, e moram em Unai, que são meus avós Levi e Vera, que também são de Pompéu, mas na infância mudaram-se daqui. Meu avô saiu daqui pequeno, saiu para Morada Nova, de Morada Nova para São Gonçalo do Abaeté, e São Gonçalo do Abaeté, Unai. E minha avó já saiu daqui pequena, salvo engano, 2 anos de idade, e mudaram-se para Unai, mas todos daqui. E a família, então, convivi, vou muito para Unai, vou ainda hoje umas 4, 5 vezes ao ano a Unai, mas pequeno, a convivência mais diária com a minha avó paterna, que se viva estaria aí hoje com 104 anos de idade, que é a Dona Miluca. Então eu ia para casa dela e ficava mexendo nas fotos antigas, ouvindo causos. Então eu instiguei aí essa memória e esse valor, e esse gosto pelas histórias antigas. Na casa da minha avó também. Você pegou referência com ela? Também com minha avó, com meu avô, meus tios, em Unai. Meu avô é um grande contador de causos e um grande memorialista, tem uma memória fantástica. E também no trabalho com o padre Nicolau, né, com quem eu trabalhei ajudei como coroinha, e sempre fui muito próximo. Então, conviver com pessoas mais velhas sempre foi um dom para mim. Um dom e um presente. Nunca te trouxe, conviver com pessoas mais velhas, ninguém nunca te represou por causa disso, nunca, talvez bullying, talvez, sei lá, não sei essa palavra. Naquela época nossa, eu tô com 35 anos, essa palavra bullying nem existia. Se existia, não havia chegado aqui em Pompéu. E eu nunca me senti, né? Eu já cresci uma criança diferente? Não, eu já cresci uma criança diferente no sentido de gosto, né? Eu não praticava esportes. Eu ficava na biblioteca com a dona Marli do Francisco, lá no Jacinto Campos. Aula de educação física, eu fugia da biblioteca para ficar lendo, pesquisando, vendo obras de história. Então eu já cresci querendo ser padre e gostando de história. Então, e meus amigos, meus colegas de infância cresceram também nisso. Então não havia assim o chamado bullying de hoje. Eu não senti que eu fui desprezado ou preconceito em relação a isso. Sempre foi uma convivência que, inclusive, cresci ouvindo, né? Como eu sempre, porque eu queria e eu falava, então eu crescia Hugo padre, Hugo da igreja. Infelizmente não é minha vocação e eu desisti. Né? Felizmente ou infelizmente, mas felizmente eu vi que não era vocação, fui e voltei do seminário e continuei minha vida. Mas alguns ainda me chamam de Hugo padre. Então eu sou Hugo de várias facetas em Pompéu. Hugo do museu, Hugo padre, Hugo da Dona Joaquina, Hugo da Regina, Hugo do Joaquim. Então, porque Pompéu, todo mundo é de alguém. Em Minas Gerais, todo mundo é de alguém. É o Cássio da Rádio Terra, é a Maria do Quinzinho, é o João da Ana, é a Regina do João, e aí vai. Né? Então, eu sou Hugo conforme a convivência e o crescimento, eu continuo sendo a Regina, mas Hugo padre, Hugo do museu e aí por diante. Né? Eu queria que você falasse um pouco da sua criação familiar, falar de pai e mãe. Meu pai, acredito que vários conheceram, foi uma pessoa muito, muito marcante, né, que era o Joaquim, professor, que deu aula na zona rural por quase 30 anos. Depois nós mudamos para Pompéu, nós morávamos
eu cresci até 6 anos de idade na região da Fazenda Jataí. E depois meu pai veio trabalhar na cidade, porque eu dava aula na zona rural, e veio assumir a função no estado, e aí nós mudamos aqui para a cidade. Isso para mim foi muito, de acordo com relatos da minha mãe, foi muito sofrido, porque eu sofri muito em deixar a fazenda, a zona rural, pela convivência com minhas primas lá, a Keilinha, a Leila, a Keila do Luiz, a Leila né, que trabalha na saúde, do Telisman, a Leilinha. Então eu sofri muito, porque foi uma mudança de vida, né? Vir para a cidade, escola, 6 anos por aí, 6 anos de idade. Então minha mãe conta que eu fiquei, como nós dizemos, muito amuado por um tempo. Mas aí, vida que segue. Meu pai sempre foi muito, muito carinhoso, eu puxei muito do meu pai, essa questão da curiosidade, da escrita, né, do trabalho intelectual. Meu pai tinha muito disso. Meu pai foi locutor, meu pai professor, deixou um diário com muitos relatos de época, muitas composições, né, música. Então meu pai tinha esse traço. Meu pai foi criado, minha avó teve 9 filhos, meu pai, o único homem, bendito é o fruto entre as mulheres, né? 7 tias, e meu pai, o único homem. Então meu pai não foi criado naquele ambiente muito, muito pesado, muito, não uso a palavra machista, mas meu avô morreu, meu pai era novo, então meu pai foi criado muito assim, entre mulheres, e isso deu a ele esse lado mais eu não digo delicado, materno, mas essa percepção materna, essa bondade. Então isso foi muito positivo para o crescimento do meu pai. 7 mulheres e minha avó, né, que nos criou muito bem, minha avó Miluca. Então meu pai tinha essa qualidade, né, de uma visão muito, muito delicada das coisas, muito perceptível. Então eu acho que eu puxei muito isso dele, né? Então meu pai também foi uma referência nesse sentido. Também, mas ao final Joaquim do Doce, né? Porque meu pai e minha mãe ainda faz, meu pai fazia um doce, e doce famoso, né? Que hoje é patrimônio material do município, doce de leite. Isso. Você nunca tive curiosidade? Você faz doce? Já fiz doce. Hoje eu não lembro, porque tem uns 10 anos depois que eu assumi o museu, eu já não tive mais tempo. Mas se me der receita, eu sei fazer. Minha mãe que não me ouça, senão ela vai me colocar para fazer doce. Vamos falar um pouquinho depois, agora você falou um pouquinho da sua formação da escola, você falou que você estudou no Jacinto Campos. Eu estudei um pequeno, curtíssimo prazo, quando eu cheguei aqui, na José Maria de Carvalho. Escola estadual ainda. Quando era estadual, depois municipalizou. E em seguida eu fui para o Jacinto Campos, e lá eu fiquei naquela época, até a 8ª série, e de lá fiquei 1 ano no Ministro Francisco Campos, e depois fui para o Instituto de Educação Santa Maria, né, quando o Manel me chamou para estudar lá, né, a quem eu devo muito, o professor Manuel e a tia Tuca, a Cristiane, né, que Deus a tenha no bom lugar. Então, me formei no ensino médio no Instituto de Educação Santa Maria. Né. Na escola, como você falou, que você fugia das aulas de educação física para ir para a biblioteca. Né? E isso para você estava tudo bem, os seus colegas também te interpretavam muito bem nisso, nunca te jogaram para o escanteio por causa dessa questão? Não, porque achavam até bom, porque às vezes que me colocavam, eu destroncava o dedo quando ia jogar peteca, chutava o chão em vez de chutar a bola, péssimo em tudo. Nunca tive... Lembrança de alguma professora, referência? Várias. A Dona Amélia, que foi a primeira, Dona Amélia, irmã do Saulo, né, da locadora, do Jacinto Campos, temos várias, Delisete, Elaine, Dona Maria Assunção, né, a minha diretora que marcou época, que é a Dona Juventina, que é um símbolo de mestra, né? Aí, há poucos dias comemoramos o Dia dos Professores. Isso. A Juventina sempre foi um símbolo de... Aliás, de força. A todos os professores, aí você vai poder falar melhor do que eu do nome dessas professoras já hoje aposentadas. Então, né, Dona Maria Assunção, Delisete, a Regina Dutra, que é minha professora de História, e depois, mais recentemente, né, a Marluz do Afonso Carlos, o próprio Oséias, né, o Tim Dulé, foram inúmeros professores, porque aí já começou aquela fase
que cada matéria é um professor, né? É. Nós éramos acostumados a um professor a ser clínico geral, e aí começamos a ter em seguida já, por exemplo, as matérias exatas humanas outras, aí depois cada matéria então marcou muito isso, né? Temos Gilceia Cordeiro, Valadares, né? Tantos outros que marcaram a minha formação. E ainda lá na escola, como que despertou o desejo agora de passar para a vida vocacional? Isso começou, eu não sei uma data exata, mas eu já me lembro, eu aqui, quando eu mudei para Pompéu, eu criança, eu já pegando camisas do meu pai e vestindo para imitar padre celebrando missa. Sério? 5, 6 anos. Com 5, 6 anos? Uns 6, 7 anos. Ah, tá. E aí, vai. Não lembro a data certa. Eu ia para cá, tinha encontro de casais com Cristo, eu ia para casa das reuniões, que tinha o pessoal aí, tinha a hora das brincadeiras, eu ia na casa do Rubinho, do fórum, eu colocava os meninos para participar de missa, eu celebrava a missa, os meninos eram obrigados a Ana Júlia, Amanda, minha irmã, o Lucas, a Laís. Eu lembro dessa... Eu obrigava todo mundo a ficar ali me assistindo celebrar missa. Certo. Eu tinha essas memórias já. Aí depois fui coroinha por 8, 10 anos. Depois na época do padre... com a igreja. Eu fui coroinha e fiz a minha primeira comunhão com o padre Reinaldo Tadeu Stoltz, aqui na São José. Já me era ensinou, paróquia. que já era paróquia. Quando criou a paróquia, o padre Reinaldo me convidou para ser coroinha. O padre Reinaldo muito bravo, muito bravo não, muito... morreu, né? O padre Reinaldo faleceu, muito incisivo, e muitas coisas que eu sei referente à liturgia, né? A questão cerimonial, que eu prezo muito, a liturgia das funções, dos cargos, a liturgia da cerimônia em si, a liturgia sacra, eu devo ao padre Reinaldo. Eu devo isso a duas pessoas, especialmente, ao padre Reinaldo e ao padre Ramiro José Gregório, que faleceu agora, infelizmente, esse ano de Covid, que era um grande amigo, vigário da Catedral Basílica de São João del Rei, e foram as duas referências para mim. Mas voltando, eu fui coroinha lá, aqui na São José, e depois, quando o padre Reinaldo foi embora, eu fui convidado pelo padre Nicolau para ser coroinha lá na Nossa Senhora da Conceição, e lá eu fiquei até a chegada do padre Vanderlei. Como coroinha, né? Com coroinha. Com o padre Nicolau. Nicolas Tadeu Nicolas Nordermir. Quanto tempo de coroinha dele? Do Nicolau foram uns 8 anos. 8 anos. Olha só. E aí depois... Com a chegada do padre Vanderlei, ele me convidou para trabalhar, né, como funcionário da diocese, da paróquia, como sacristão. Nesse meio tempo, você já tinha formado em ensino médio? Não. Eu formei ensino médio em 2005. 2005 Eu comecei na paróquia em 2002. Certo. O padre Vanderlei saiu, chegou o padre Geraldo, com quem eu trabalhei 6 anos, né, como sacristão. Na verdade, quando você começou a trabalhar na igreja, você não tinha o ensino médio formado. Não. Comecei na igreja como jovem aprendiz, porque o meu primeiro emprego mesmo foi com o Gilmar, né? Gilmar da Palha. Eu trabalhei na fábrica de palha, foi um momento muito, muito bom, porque foi muito interessante, foi meu primeiro emprego. Então lá foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego. Fazendo palha para cigarro. E que eu guardo muitas memórias boas, que era muito divertida a turma que trabalhava lá. Né? Então meu trabalho era colocar palha na chapa para prensar. Então era um trabalho que eu ficava sentado, colocando a palha e ouvindo os outros conversarem. Então eu ria muito, conversava muito, era um trabalho muito... Eu lembro com muito gosto do pessoal que trabalhava lá. E aí em seguida o padre Vanderlei me convidou para assumir o lugar, sucedendo a dona Francisca, a dona Indé, né, como sacristão da paróquia. Né? E aí foi meu primeiro emprego formal, de carteira assinada e tal. Né? Eu assumi, na época eu estava com 16, como jovem aprendiz. Na época, não sei se era jovem aprendiz, mas assinou minha carteira já, mas eu era menor, aqueles 16, 17 anos, né? Não sei como é isso hoje, porque hoje eu estou no setor público, na área pública, mas foi meu primeiro emprego formal, foi lá, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Formal, né? E o informal com o Gilmar.
E aí você passou a trabalhar, você já servia como coroinha e passou a servir como funcionário também. Isso. Eu coordenava os coroinhas, a parte litúrgica, né? A parte de organização das celebrações. Então eu chefiava aquela parte toda. Chefiava no sentido eclesiástico, né? De chefe de cerimônias, né? Então, celebrações de casamento, batizado, organizar as missas. Eu era o guardião da chave da igreja. Né? E ali para você também era muito bom, porque lá a igreja, a matriz, ela tem uma história muito boa. Muito. E reforçou aquilo que você tinha desde criança. Isso, aí eu fiz muita pesquisa, né? Levantei muita coisa que serviu para em 2005 nós reformarmos a igreja, né? Aí já sob a batuta do padre Geraldo Carvalho de Araújo, que chegou em 2003. E aí a nossa igreja tinha sido completamente descaracterizada na década de 70, infelizmente por uma visão diferente, né, do padre Bertoldo, primeiramente, depois do padre Colau. Na visão de proteger a igreja foi toda gradeada, né? Tiraram as pinturas que já estavam caindo. Então, como a igreja não tinha condições, aquilo foi sendo deixado até que tudo foi descaracterizado, infelizmente. O padre Geraldo cumpriu aí realizou um sonho antigo da comunidade, que era a reforma da matriz, que havia sido construída em 1864. Então começou uma grande reforma. Né? E graças a essas pesquisas que nós fomos fazendo, o padre Geraldo, a comissão da reforma, né? Então nós voltamos, tiramos as pessoas, vocês se lembram, aquelas colunas de concreto, voltamos às capas de madeira, né, das colunatas, as cores mais próximas da originalidade, tiramos a ardósia. Então, o padre Geraldo realizou esse sonho de uma reforma mais próxima à restauração, porque, infelizmente, a restauração em si não tinha como, uma vez que o reboco e o forro da matriz havia sido retirado pelo padre Bertoldo na década de final de 60 e início de 70. Então, não tinha como restaurar o que não existe mais. Mas restaurou parte, né, dos afrescos, parte das cores das pinturas originais, algo que iremos agora completar com a restauração de fato, promovida pelo Conselho do Patrimônio Histórico por meio do fundo. Aí já é um outro assunto, mas ainda congregando e completando esse sonho antigo da comunidade de ver a antiga glória litúrgica da igreja de volta. Qual que é a contribuição que a comunidade católica te deu para sua vida em si, para sua vida em geral, em viver ali na comunidade, vivendo com a história, com os padres, até antes ainda de chegar no seminário? No seminário nós vamos passar indo para outra parte. Qual é essa contribuição que... A contribuição das mais positivas, né? Eu conheci muitas pessoas, né? Você agregou muito? Agregou demais, diversas classes sociais, diversos pensamentos. O conhecimento que eu tenho hoje em Pompéu e região começou naquele período, né? Dessa forma que eu fiz um pouco diplomática de trazer essas pessoas para o resgate da memória da paróquia, né? Que eu tentava fazer ali, então apresentar essa questão histórica de fundo, com a liberdade que o padre Geraldo Carvalho me deu, né? Então, assim, eu recebia pessoas, mostrava a igreja, coisas que as pessoas não conheciam, né? O coro, a escada, a torre. Então, eu abria a igreja naquela época, os sinos, que ninguém subia ali, né? A oração do anjo. A oração do anjo, que era diária, né? Eu fazia ali os anúncios, contavam as histórias. Todo dia antes de cada oração, nem lembrava disso, todo dia antes de cada oração do anjo, eu contava o santo do dia, alguma efeméride de Pompéu, hoje celebra-se tal, hoje faleceu tal pessoa, hoje é aniversário de tal pessoa. Você anunciava morte? Uma ou outra, né? Uma morte ou outra, mas algo natural, não que as pessoas pedissem. Mas certo. Quando era mais próximo da paróquia ali, eu fazia esse anúncio. Mas as né? Hoje celebramos o dia... É o dia de Santo Ângelo, hoje é o dia de São Miguel. Aí eu contava um pouco da história, um anúncio de nomeação de algum bispo aqui na região. Então, às 6 horas eu usava aquele microfone que dava para fora ali, para anunciar, né, celebrações, anunciar, por
exemplo, Semana Santa, horário de procissões, horário de celebrações. Então, isso foi aberto com o padre Vanderlei. O padre Vanderlei começou essa ideia, né, da oração do Ângelus, e depois continuou. Né? E aí, como que deu a sua ida para o seminário? O que foi te motivou? A minha ida para o seminário... Até que você falou que desde criança você já aprontava isso, né? E as pessoas como coroinha, que você já era, e como sacristão, te incentivou mais ainda aí. Talvez. Incentivaram, e às vezes eu fico receio, mas e depois eu até fico pensando que eu criei essa expectativa em muita gente. Mas por outro lado também eu não podia alimentar algo que depois eu vi que não era minha vocação. E, como diz o padre Zé, eu sou uma tragédia para a história dele, porque ele nunca indicou ninguém para o seminário, né? E eu fui a única indicação que ele fez para o ordinariado militar no Brasil, o padre Zé Capelão. E eu fui e fiquei lá, não fiquei lá nem uma semana, né? Então, foi uma... O que foi essa semana lá dentro? Foi muito positiva, foi muito... Só que, quando eu entrei lá, eu hoje falo, eu poderia ter visto isso antes, mas eu não vi, mas eu tive que ir, né? Quando eu entrei lá, eu vi que não era. Na hora que eu cheguei no segundo, terceiro dia de aula, eu disse, gente, aqui não é meu lugar. E aí eu liguei primeiramente, eu lembrei que eu liguei para Dom Serafim, que era meu padrinho espiritual, falei assim, eu tô pensando em ir embora. Ele falou assim, mas filho... Já no segundo dia? No terceiro dia. Dom Serafim falou assim, filho, você tá pensando em vir quando? Daqui uns 6 meses? Não, hoje. Mas já... E aí eu lembro que ele ligou pro padre Zé Norberto, o padre Zé parece que estava servindo o exército em Uruguaiana, né, que o padre Zé estava como, salvo engano, ele vai me corrigir depois, como major em Uruguaiana, né, major capelão do exército em Uruguaiana. Que eu tô lembrando, eu imaginando ele falando, e o Dom Serafim ligando para ele, o nosso menino tá indo embora, né? E aí eu fiquei na casa da tia Elaine, do tio Humberto, que eu chamo de tios, por esse carinho que eles sempre devotaram a mim e eu a eles. São Paulo. A Elaine, filha do Levi Campos, né? Irmã da Maridê, da Betinha, né? E eu, Humberto, o marido dela, que me acolheram, e eu fiquei lá um tempo, né? Criando forças para voltar, porque eu tinha preparado a vida inteira para ir ser padre. Ficou com receio de chegar aqui em Pompeu? Eu fiquei sem graça, mas depois passou, né? Eu cheguei, toquei minha vida. Fui convidado para trabalhar no cartório com a Mirtes Magnari e a Bruna, onde eu fiquei quase 5 anos, salvo engano. Né? 5 anos? 5 anos. Como foi essa experiência no cartório? Fantástica. Trabalhar depois em seguida que você saiu do seminário. Isso. Porque aí eu voltei, prestei concurso para a prefeitura, né? E só que o meu concurso, a carga horária, eram 4 horas diárias. E aí a Mirtes me convidou para ir trabalhar com ela lá no cartório. Ela estava precisando de alguém que olhasse, né, os livros, aí tudo que eu mais amava. Né? Aí eu passei a ter a fonte, né, daqueles documentos, aqueles livros antigos, desde 1872, né, os livros de registro civil, casamento, óbito, né, nascimento, casamento e óbito. E ali eu mergulhava. Né? Então, ali foi uma maravilha, onde eu descobri muita coisa, né, das origens. Eu comecei a fazer estudos e nas horas vagas do cartório, onde eu também aprendi muito e me diverti muito, né, com a Mirtes, com a Bruna, eu ia pesquisar. Né, folheava aqueles livros, eu sei aqueles livros quase todos de noção assim, de nomes, épocas e pessoas. Até hoje eu tenho uma certa noção de onde pessoa A, B ou C está registrada, casamento ou óbito. Né? Então, isso me ensinou muito. Foi um outro ponto muito positivo na formação minha na área da história, foi ter trabalhado no cartório de registro civil esse tempo. Concomitante à área social da prefeitura, né? E na área social eu fiquei 2 anos. Em seguida, o Paulo Maurílio e o Joaquim me convidaram para ir para a cultura. Fiquei na Casa da Cultura um tempo. E quando surgiu, firmaram um acordo, né, o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que iria mesmo transferir o casarão da Fazenda do Laranjo para dentro da cidade. Então, Paulo Maurílio e o Joaquim
saudoso Joaquim Campos Reis, me convidaram a reformular o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que estava sem funcionamento há uns 4 anos. Foi logo que eles assumiram, logo que o Joaquim assumiu, né? Então nós reformulamos o conselho, demos posse ao novo conselho. A primeira reunião foi na casa da dona Adelaide Maciel, com presença do senhor Mário Cruz, do professor Haroldo Benjamin, várias pessoas, né? Tem a canjica e pipoca na casa da dona Adelaide Maciel, para organizarmos o conselho, demos posse ao conselho. E aí eu fui o responsável por representar o município na fiscalização da mudança da casa para dentro de Pompéu, né? Então nós fomos lá observar a casa sendo desmontada lá no Laranjo, que tinha que ser desmontada, as peças todas catalogadas e numeradas, para em seguida construir onde ela está hoje, com o museu. Isso há 11 anos. E quando foi no dia 20 de agosto de 2000, e aí eu me mudei, eu saí da Casa da Cultura, quando a casa ficou pronta, né? A casa, o consórcio construtor Retiro Baixo, da pessoa da Analice, o Cláudio Bahia, entregaram as chaves do casarão ao município em dezembro de 2010. E eu me mudei para aquele prédio anexo do museu em janeiro de 2011 para organizar a inauguração do museu, que já tinha data marcada para 20 de agosto de 2011. Levando ali apenas a prefeitura, não tinha, porque como foi um acordo do Ministério Público, não deu prazo, questão orçamentária e tudo, de fazer uma grande aquisição de acervo, né, para montar, né, com uma certa pressa para mudarmos lá para dentro. Então, eu saí pegando coisas da prefeitura, pegando peças, móveis antigos da prefeitura, móveis, a mesa do primeiro prefeito, cadeiras antigas de valor histórico, cultural, pedi doação ao comércio. Então eu fui ali, um computador, e fui montando o museu, né, com apoio completo do Paulo, do Joaquim, na época Cristiane. Montamos o museu para inaugurar dia 11 e inauguramos dia 20 de agosto de 2011. Né? Celebramos esse ano 10 anos do museu. Então, e desde então, eu estou lá como curador, né, do espaço, lutando para preservar e sempre adquirir mais acervo, mais memórias para aquele lugar. Mas esse eu fiz aí, na verdade, um resumo, passei na sua frente, do que foi a trajetória até aquele período. Mas, sem sombra de dúvidas, começou, né, um grande impulso naquele período ali da igreja. Que foi o que te motivou. E engraçado que desde quando você saiu da igreja, você foi para o seminário, você foi para o cartório, que tem tudo a ver também com aquilo que você gosta, como você mesmo relatou. Isso. De pegar os livros e folhear, de ter mais interesse para a história. Chegou no convite do Paulo Maurino, né? Paulo Maurino. E do Joaquim para assumir, então, a Casa da Cultura. Não, na Casa da Cultura eu trabalhava na parte, né, com a equipe lá, para organizar a parte do patrimônio histórico. Né? O trabalho do patrimônio histórico de Pompéu iniciou-se em 2003, 2002, por aí, 2002, na época do prefeito Chico Soca. A secretária era a Beth Campos, que aderiu, que colocou o município no mapa do patrimônio, né? Aderiu ao ICMS cultural. E ficamos um pequeno período numa administração que eu não lembro, num período de transição, porque essas questões são muito complicadas. Se você perde um pequeno prazo, atrapalha todo o mandato. Então, infelizmente, teve um lapso que não atrapalhou tanto, mas quase que nós perdemos isso. E quando o Joaquim assumiu, ele verificou essa questão e me chamou para assumir, porque ele não tinha ideia de como era, nem o Paulo, e graças a Deus eles tiveram essa percepção, porque é muito importante, porque se os funcionários, os servidores de um modo geral, não quiserem isso, se eles desejarem muito e a administração não abraçar, não adianta. E o Paulo e o Joaquim abraçaram a ideia, né? Fomentaram, deram todo apoio. Graças a Deus o Oséias
abraçou também, né, como uma forma de política pública. E hoje eu acredito que nenhum prefeito terá mais coragem daqui para frente, daqui 10, 15, 20 anos, de alterar isso, porque a defesa do patrimônio cultural deve ser uma política pública. Então, eu falo que o Joaquim e o Oséias, principalmente hoje o Oséias, que, né, deu continuidade ao trabalho iniciado, né, que não é um trabalho, não era uma ideia do Joaquim, mas uma política pública para a comunidade. Não era uma ideia política do Joaquim, mas uma ideia de fomento à história geral do município. Né? Então, quando um sucessor observa isso, acho que ele deve ser muito valorizado. Né? O Joaquim Campos Reis fez isso, o Oséias fez isso. Né? Na verdade, primeiro o Joaquim Gino atrás fez, continuando a parte do Chico, o Joaquim Campos Reis do Joaquim Gino e o Oséias do Joaquim Campos Reis. Então eu falo que Pompéu tem muita sorte dos gestores, sorte não, tem uma grande bênção dos gestores valorizarem isso, né? Porque não é fácil. É isso mesmo. Hugo, já quase nos minutos finais do nosso programa, vamos falar um pouquinho aqui, de deixar um pouco já do seu legado. Diante de toda essa narrativa que você passou desde a sua infância, do Jacinto Campos, depois indo para a igreja, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, dos seus avós, que também contribuíram bastante para a cultura, das pessoas que te ajudaram na igreja, depois no cartório. E hoje a gente pode fazer um resumo de uma mensagem de motivação, porque toda a história ela passa também por separação, porque ela tem os lados bons, mas também tem dificuldades. Claro. Né? Ela tem os desafios. Então, diante de todos os desafios que você passou, qual que é a mensagem central que você pode deixar de aprendizado e principalmente de incentivo para todos nós jovens? A mensagem, assim como você. A mensagem principal, acho que é ter fé sempre, né? Ver que o mundo, que o universo é muito maior do que um problema pequeno nosso. Os meus problemas sempre me fizeram amadurecer muito. Meu pai, como a grande maioria das pessoas sabem, faleceu de uma forma trágica em 2010, e isso me amadureceu muito, me fez crescer muito. Né? A convivência com essas pessoas, essas histórias do passado, que o problema hoje é que a juventude não sabe, grande parte da juventude não sabe a sua origem, não sabe os percalços que seus pais, avós, bisavós, trisavós tiveram. Né? Então é ter fé e superação sempre. Né? Fé em Deus e Maria, nossa Mãe Santíssima. Né? E que lutar, né? E não deixar que nada nos abata. Porque tem problemas muito maiores que os nossos, tem problemas menores que os nossos, mas cada um é de uma maneira. E o que não nos mata nos fortalece. É uma frase muito usada séculos e séculos, né? O que não nos mata nos fortalece, e isso deve ser uma tônica na nossa vida, porque a gente pegar isso para nos fortalecer é algo que deve ser vivido no dia a dia. Tem dia que a gente acorda mal, acorda bem, temos problemas que nos afetam no trabalho, na família, e nós não podemos deixar de superar isso, porque um dia supera o outro, né? E devemos deixar um legado de boas coisas. E isso falta muito hoje, devido principalmente à falta de fé e de conhecimento, de saber de onde você vem e para onde você vai. Então esse embasamento, quando eu falo isso, não é de onde você vem, de uma família rica, não. Porque todas as famílias têm sua história. Das mais pobres financeiramente às mais ricas, todos nós temos as nossas histórias. Então quando eu falo em ancestralidade, em genealogia, é a origem familiar, seja você de uma família muito humilde ou de uma família bem abastada. Devemos saber a nossa história, nossas origens, para valorizarmos tudo isso. Né? Aquele que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Isso era sempre dito por Dr. Deusdedit Pinto Ribeiro Campos, um genealogista, né? Que foi um dos fundadores da Santa Casa aqui, e pelo professor Haroldo, que foi meu vice-presidente do conselho e uma grande inspiração também, né, para o nosso trabalho. E a vida
deve continuar com muita paz, saúde e alegria. Isso nós temos. É verdade. Bom, esse é o nosso programa, Nossa Gente, Nossa História. Hoje nós estamos conversando com Hugo de Castro, aqui na nossa programação, trazendo para a gente, abrindo o livro da sua vida, abrindo o livro da sua história. Hugo, agora nós vamos falar da sua formação. Nós falamos da sua infância, nós falamos da sua família, nós falamos aí do seu trabalho na igreja, nós falamos aí também, né, do seu trabalho hoje atualmente no município, e eu até pulei uma parte da entrevista, eu fui adentrando muito na sua história real mesmo e esqueci de falar da sua formação. Então nós temos ainda uns 3 minutinhos para você falar um pouco da sua formação. Você tem curso superior e tal, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Esqueci, perdão. Não, eu fiz direito, né, mas não atuo, porque eu dedico à área cultural, né, e também aos trabalhos genealógicos, né, em parceria com o Dr. Felipe Vasconcelos, que é um grande amigo, primo de Sete Lagoas. Então, eu tenho aí algumas profissões não ligadas à minha formação, né. Hoje eu estou como diretor de políticas culturais, patrimônio histórico e turismo, né, fazendo parte da equipe da Saninha, eu, Saninha, Matheus, da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e atuo tão somente na área cultural, da genealogia, levantamentos históricos, mas não atuo no direito, que foi um curso muito interessante, que me dá um grande embasamento para a vivência, né? E também para onde eu atuo, porque é impossível você defender o patrimônio histórico, é impossível você viver hoje sem saber direito. Então, acho que é um curso que deveria ser imprescindível, ao menos um curso básico, um curso técnico em direito, para as pessoas conhecerem os direitos em si. Então, essa é a minha formação. Eu pretendo fazer ainda alguns complementos na área de história, do patrimônio histórico, que é a minha paixão, de fato. Muito bem, nós estamos falando então com o Hugo de Castro aqui na nossa programação. Hugo, o espaço agora está reservado para você fazer as suas considerações. Quiser falar mais alguma coisa que talvez eu esqueci ou que você também queira lembrar, quiser fazer referência a algumas pessoas, sua família, fica à vontade. O espaço agora é só seu. Só me resta agradecer, né, a você e a Rádio Terra, né, pelo convite. Eu confesso que achava que era para vir aqui hoje falar sobre a reinauguração do museu. Pode falar. Não me preparei bastante, mas vou te falar com você, se você tivesse preparado, não teria saído tão perfeito igual saiu. Você pode ter certeza. Você vai ouvir depois os comentários. Eu quero deixar aqui meu abraço, né? Primeiro eu vou falar um pouco rapidamente, né? Pode. Para convidar a todos para a partir de novembro, do dia 12 de novembro, nós teremos dia 11, teremos uma abertura do museu, né? De fato, será no dia 12, quando o museu estará aberto à comunidade, 12 de novembro, depois de uma reforma realizada com os recursos do Fundo do Patrimônio Histórico, né? Aprovado pelo Conselho e pela administração municipal, e a abertura da nova exposição de longa duração. A exposição de longa duração, Cássio, é uma maneira, né? Nós contratamos uma empresa para organizar de forma didática, democrática e ampla sobre a história de Pompéu. Porque o museu, se você for ao museu hoje, voltar daqui 15 dias, daqui 2 meses, tiver as mesmas coisas, você vai acabar se cansando. Então nós contratamos, né? Eu falo que cada um tem a sua área. Infelizmente nós não tínhamos recursos, né, voltados para isso. E devido a um apoio, né, o Oséias me autorizou, devido a esse momento de crise financeira, eu não tive coragem, eu como responsável pelo espaço do museu, eu não tive coragem de gastar recurso do município para fazer uma nova curadoria do museu, que é algo caro. Uma curadoria do museu, é só o projeto expográfico. O que é uma curadoria? Você pode exemplificar isso para os nossos ouvintes? Vamos lá, a curadoria é a contratação, né? São pessoas formadas na área de museologia, né? Historiadores, museólogos, que vão organizar
uma maneira, né, a forma de se contar a história, no caso de Pompéu, da história de Pompéu. Dona Joaquina, da área rural, da música em Pompéu, dos ofícios, do período da escravidão aqui na nossa região, de tudo. A história de Pompéu estará condensada ali dentro do museu. Mas eu, uma enfermeira, um médico, um dentista, um advogado, nós não temos técnica para fazer esse estudo. Existe quem formou na área, um museólogo. Então ele vem, pesquisa a história da cidade, vê o acervo que nós temos, né, no museu guardado, então ele vai fazer uma linha do tempo, né? O museólogo é aquele que vai contar, que faz o projeto para contar a história por meio daquilo que nós temos. Por meio de uma imagem, por meio de uma charrete, de uma pedra de moinho, de uma mesinha, de uma faca. Ou seja, o que o museu tem? O museu tem essas 50 peças. Então nós temos que contar a história de Pompéu por meio dessas peças. Então o museólogo faz esse trabalho, né, de forma didática, ampla. Então nós contratamos essa empresa e, devido ao período de pandemia, o museu completando 10 anos, eu não tinha coragem de solicitar à administração recurso público, sabendo que poderíamos, né, chegar a um momento de crise, mesmo sendo muito importante a cultura, gastar esse dinheiro na área cultural. Então, eu solicitei ao nosso prefeito, à Saninha, se eles me autorizavam, se eu tinha carta branca de correr atrás, né, dos descendentes da Dona Joaquina, das empresas e das pessoas que, mesmo que não descendessem dela, pudessem contribuir com essa nova curadoria. E nós levantamos, né, os valores, cerca aí de R$70 mil, né, projeto, as plotagens, os móveis, reparos, projeto elétrico, projeto contra pânico e incêndio. Então tudo isso está sendo custeado por pessoas de Pompéu, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Rio de Janeiro, Manaus, Patrocínio, Unaí, Brasília, Paracatu, Governador Valadares, Copenhague, Nova York, Lisboa, Viseu. Ou seja, tem descendente da Dona Joaquina espalhado no mundo todo. Então eu procurei essas pessoas, né? E essas pessoas contribuíram. Muito amplo, isso. Muito amplo. Muito amplo. E empresas da nossa terra. Isso, por consequência, gera um fomento cultural muito bom. Fomento cultural e traz essas pessoas às suas origens. Então tem muita gente que eu não pedi, mas teve notícia dessa minha campanha e ligou, gente que eu nem conhecia. Ligou, eu sou descendente da Joaquina, um parente meu comentou que vai reinaugurar o museu, eu quero ajudar com tanto. Sério? Então, o Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, que é uma entidade privada, né, uma academia, a nossa tesoureira Celeida e eu estamos aí organizando essas contas, né, recebemos esses valores na conta do Instituto e depois será feita a prestação de contas para a nossa diretoria. Então, o Instituto está recebendo esses valores e promovendo o pagamento dessas despesas todas, né? Então, é um presente para o município, né? Um presente para a nossa história, porque a história de Pompéu não está ligada somente na Dona Joaquina, né? A Dona Joaquina é um dos pontos importantes, mas inúmeras outras pessoas, fatos. Então, vai ser uma exposição mais abrangente, mais democrática, que vai mostrar aí a história de Pompéu. Então, a partir do dia 12 de novembro, o museu estará reaberto, né, com a nova estrutura, a nova exposição. Então, convido todos os pompeanos a que eu aproveito para agradecer, né, aqueles que nos ajudaram lá na entrada do museu, os que vão ajudar ainda. Lá na entrada do museu nós teremos um painel com o nome de todas essas pessoas, essas empresas que deram suas contribuições, né, para promovermos aí essa história da nossa terra tão querida. E aproveito e deixo um abraço aqui. Hoje, inclusive, tem um evento lá, né? Hoje temos um evento lá, que é a inauguração do museu seria hoje. Inclusive, a divulgação do evento seria... Não é mais hoje? Infelizmente não, porque devido a pequenos atrasos de fornecedores, nós tivemos que jogar para o dia 11 de novembro. Infelizmente, a pandemia... Então, hoje não vai ter o evento? Hoje teremos o evento. Músico, né? A música, as apresentações culturais. Mas o museu estará ainda fechado. Inclusive, durante a apresentação, eu e a equipe de museólogos estaremos lá dentro trabalhando. Entendi. Organizando o acervo lá dentro. Beleza. Mas
A abertura do museu, a inauguração mesmo, será no dia 12 de novembro. Ah, tá. Estão todos convidados Mas a ir hoje lá. tem a música lá. Hoje tem o Grupo Legato, a organização da Wanda Reis, né? Aham, Que é um evento que nós cedemos o espaço, aham. né, que ela está promovendo lá, que seria uma parceria da administração com o grupo, com a Wanda e o grupo, mas infelizmente, devido a compromissos da Wanda com o Grupo Legato, não teve como alterar para o dia 12 de novembro. Então, hoje, tá. continua o evento musical. Tá Tá? bom. Eu aproveito para convidar, Sim. irem lá e ajudar a PAI, as entidades sociais que estarão lá com suas barraquinhas com alimento, bebida, né? Muito bom. Nesse grupo. Ô Cássio, então, eu quero agradecer mais uma vez a você, né, a Rádio Terra, deixar aqui o meu abraço especial para a equipe que trabalha comigo no museu, que me dá meu suporte, né? Eu falo que eu sou o diretor e curador, mas sem essa equipe nada acontece. Nós somos colegas de trabalho, né? Então, mandar um abraço para a Márcia, para o Gilson, para a Vanessa, a Érica, as meninas da biblioteca, a Alba, a Renata, a Imaculada, que estão lá dentro do Centro Cultural, mas num prédio separado, né? A diretoria do nosso Instituto Histórico, que está me ajudando, né, a correr atrás aí desses recursos, né? Celeida Milênio, Dr. Gilmar Castelo Branco, o Rondon, a Maria Helena Correia, a Soraya do Dindão, que é a minha diretoria lá do Instituto Histórico Geográfico de Pompéu. E, em especial, deixar aqui um abraço e um beijo na minha querida mãe, Regina, que está nos ouvindo, aos meus avós lá em Unaí, sua madrinha de Rotary, né? Isso. Aos meus avós lá em Unaí, minha irmã Amanda e minha sobrinha Valentina, e a minha noiva Letícia, né, que está nos ouvindo também lá de Luz. Ah, coisa boa. Parabéns para ela, para você também. Os familiares dela em Luz. Né? Muito bom. E muito agradeço de uma forma especial, né, a todos que nos ouvem, a todos que contribuíram para esse processo cultural em Pompéu e contribuem. Né? Não poderia deixar de mandar um abraço ao Osés e a Saninha, que me dão aí, de certa forma, confiam no meu trabalho, né? E me dão aí carta branca e às vezes tem que tolerar os meus pedidos inconstantes, porque me colocaram lá foi para eu pedir mesmo, né? Eles estão na função deles de, em nome da administração pública responsável, dar uma freada. E eu de tentar melhorar o espaço. Mas agradeço a oportunidade deles, a confiança, e que nós tenhamos um sábado, um final de semana muito abençoado. Muito bem. Esse é o nosso programa Nossa Gente, Nossa História, encerrado. Edição do dia 16 de outubro de 2021. Hoje sabemos que a maior riqueza de nossa cidade Muito bem, Zé Cássio. todas as partes.